Muito boa noite, muito obrigado a todos que nos acompanham. Esta é a sexta conferência do Conselho Estratégico Nacional. Iniciámos uma série de conferências em meados de maio. Esta é sobre investimento público. Queremos olhar para aquilo que foi a experiência portuguesa, mas sobretudo o que é que podemos aprender com a experiência portuguesa para o futuro, uma vez que a recuperação económica vai estar bastante assente no programa europeu e o programa europeu terá uma componente de investimento público bastante importante. E, portanto, queremos perceber o que é que no passado correu mal, do ponto de vista do investimento público, nomeadamente a experiência dos últimos 20 anos, e o que é que podemos melhorar para os próximos anos para tentar que o investimento público seja de facto uma alavanca do crescimento económico e potencie a competitividade da economia e as externalidades positivas que normalmente procuramos associar ao investimento público. Queria agradecer ao Bruno Coimbra pela moderação, queria agradecer ao Fernando Alexandre e ao João Jales pela participação. O Bruno Coimbra fará agora uma breve introdução e depois passaremos a palavra primeiro ao Fernando e depois ao João e depois seguir-se-á um debate entre nós os quatro. Muito obrigado. Muito bem, boa noite a todos. Bem-vindos àquela que é então a sexta conferência online organizada pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD, esta sobre investimento público pós-crise. Seguir-se-ão outras duas, uma sobre poder local no dia 6 de julho e uma sobre empreendedorismo no dia 13 de julho. Hoje contamos com um painel muito relevante de oradores, aos quais obviamente agradecemos muito a presença. O professor João Tovar Jales, professor de Economia do ISEG, anteriormente foi economista sénior no Conselho de Finanças Públicas, esteve fora do país 12 anos, foi quadro do FMI, onde foi economista no Departamento de Assuntos Orçamentais e seguidamente no Departamento de Investigação. Anteriormente já tinha sido economista na OCDE e antes disso no BCE, onde fez parte da equipa da Troika para o programa português de resgate. Foi investigador convidado do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. A nível académico, foi professor convidado na Sciences Po, professor auxiliar na Universidade de Aberdeen e lecionou também na Universidade de Cambridge, do Reino Unido, e na Universidade Nova de Lisboa. Com uma carreira dedicada à área da macroeconomia, aplicada com enfoque nas finanças públicas e reformas estruturais, tem mais de 100 artigos científicos em revistas da especialidade. É licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Economia pela Universidade de Warwick e doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge. O professor Fernando Alexandre, doutorado em Economia pela Universidade de Londres, professor associado com agregação na Universidade do Minho, onde exerceu funções de pró-reitor, presidente da Escola de Economia e Gestão e diretor do Departamento de Economia. É consultor da Fundação Francisco Manuel dos Santos e foi secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna no 19º Governo Constitucional. Coautor de 5 livros e de vários artigos publicados em revistas científicas internacionais sobre a economia portuguesa. É membro do painel do programa Tudo é Economia da RTP3 e colunista no Observador. Já o professor Joaquim Miranda Sarmento, professor auxiliar de Finanças com agregação no ISEG, PhD em Finanças pela Universidade de Tilburg, foi assessor económico do Presidente da República, professor Cavaco Silva, no segundo mandato, trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças e foi consultor da UTAL, é atualmente presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e coordenou o programa económico do PSD, que o PSD apresentou recentemente. Eu arriscava-me a dizer que com estes oradores, obviamente, será muito mais interessante ainda falar sobre este tema, neste contexto pós-Covid, que ainda estamos em contexto pandémico, mas pensarmos isto numa lógica pós-crise, a verdade é que no início da pandemia, pese embora o drama inerente àquilo que é uma crise desta dimensão, falava-se muito das questões do relançamento da economia como uma oportunidade para fazer diferente e para corrigir ineficiências e estrangulamentos estruturais da economia.
mas com o passar do tempo e com o medir da dimensão do problema que atualmente enfrentamos e que temos em mãos, agora o que se ouve é de respostas muito focadas na conjuntura. E quando falamos de investimento público neste contexto, estamos a falar de respostas nestas duas perspectivas, nas conjunturais e nas estruturais, de atender ao imediato e de responder ao médio e longo prazo para tornar a economia mais robusta e resiliente. Neste sentido, várias organizações têm emitido contributos e afirmado preocupações que ajudam à reflexão e suscitam questões úteis para a conversa que hoje aqui pretendemos ter sobre o investimento público no pós-crise. São vários, mas eu selecionei 4 antes de passar a palavra aos nossos oradores, apenas para mencionar. A OCDE foca muito esta questão da oportunidade para fazer diferente, reconhecendo que o aumento de dívida pública é inevitável, mas que as despesas financiadas pela dívida deverão ser claramente orientadas para apoiar os mais vulneráveis e assegurar o investimento necessário para conseguir uma transição para uma economia mais sólida e sustentável. E refere ainda a relevância de tornar a concorrência e a regulamentação mais inteligentes, modernizar os impostos e as despesas governamentais. Já o FMI alinha pelo mesmo diapasão, dizendo que em termos de investimento, e passo a citar, é importante desenvolver e manter um pipeline de projetos tecnicamente bem definidos, que tenham passado por um rigoroso processo de avaliação e seleção, sejam acessíveis e contribuam suficientemente para o crescimento e coesão social. E sublinham também o papel que o investimento público pode ter no crescimento económico a longo prazo e na procura e no emprego a curto e médio prazo. Mas dão um grande enfoque à credibilidade orçamental e à importância da agilidade regulamentar e da ligação profícua, quando é transparente, entre o investimento público e o investimento privado. Já o World Economic Forum sublinha a importância das reservas públicas poderem ou deverem ser utilizadas sem distorcer os mercados internacionais para não desincentivar o investimento privado nem a confiança. O PSD, que apresentou o seu programa económico há poucos dias, aponta a uma importância em fazer crescer a economia a um ritmo completamente diferente do que se passou nos últimos 20 anos e de o fazer de forma sustentada, aumentando o investimento público, nomeadamente o estrangeiro, aumentando as exportações e conquistando o mercado. Portanto, há certamente muito a dizer sobre este tema. Eu vou passar a palavra aos nossos oradores para, depois do professor Fernando Alexandre e do professor João Jales nos fazerem as suas primeiras intervenções, abrir o tema à discussão já com o nosso professor Joaquim Sarmento e com todos aqueles que queiram participar nos comentários do Facebook para que, de uma forma dinâmica, depois possamos debater este tema assim. Vou passar a palavra a quem sabe, professor Fernando Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Quero também começar por agradecer ao Joaquim Sarmento o convite para estar aqui hoje, é com muito gosto. Cumprimento também o João Jales e todos aqueles que nos estão a ouvir. O investimento público tem sido uma variável muito importante na história da economia portuguesa, sobretudo desde a integração da Comunidade Económica Europeia. Muitas das transformações que nós observamos na nossa economia, e algumas mais visíveis, outras menos visíveis, mas passaram muito pela realização de investimento público. Por isso, nos anos 80 e nos anos 90, nós tivemos taxas de investimento e, sobretudo, nos anos 80 e nos anos 90, os efeitos foram bastante positivos porque o país não tinha infraestruturas, ou seja, nós não tínhamos sequer uma autoestrada entre Porto e Lisboa, por exemplo, não tínhamos rede de saneamento, não tínhamos todo um conjunto de amenidades e infraestruturas absolutamente essenciais para a qualidade de vida dos portugueses. A partir de referir que, apesar deste volume de investimento que foi feito nos anos 80 e 90 e que não foi apenas investimento público, foi também investimento empresarial, nós, no final dos anos 90, éramos o país da União Europeia que tinha a maior taxa de investimento em relação ao PIB, não é? Quase 30% do PIB, e o investimento é algo que é feito deve ser feito numa perspectiva de médio e longo prazo. Ora, apesar dessas enormes taxas de investimento que nós tivemos no final dos anos 90, a economia estagnou a partir do início dos anos 2000, o que quer dizer que alguns dos investimentos que foram feitos não transformaram, pelo menos, a estrutura produtiva de forma
a garantir um maior dinamismo em termos económicos. No século XXI as coisas mudaram. É importante dizer, como já referi, que desde a entrada na Comunidade Económica Europeia, e isso foi anos 80 e 90, mas também no século XXI, e continua a ser hoje, e é um dos desafios que as finanças públicas têm, o investimento foi sempre financiado muito assente em fundos europeus. A parte que é realmente do orçamento nacional é relativamente reduzida. O que quer dizer que nós somos muito dependentes nessa dimensão. Daquilo que são os quadros comunitários e do tipo de fundos a que temos acesso através da União Europeia. Mas também que, ou seja, há essa dimensão do financiamento e há outra dimensão que se torna visível a partir do início do século XXI, em que o crescimento estagna, temos um problema de finanças públicas, temos um problema de consolidação orçamental e o investimento torna-se, até aos anos mais recentes, uma das principais variáveis de ajustamento. Isto é, quando é necessário fazer algo para consolidar, para controlar o déficit, nós temos uma estrutura de despesa muito rígida, nomeadamente prestações sociais e despesas com o pessoal. A variável de investimento tornou-se, e na última legislatura com o governo socialista isso foi particularmente visível, torna-se uma das principais variáveis de ajustamento e por isso o investimento ganha uma dimensão sempre de variável de controle orçamental, o que até lhe retira essa tal dimensão de médio e longo prazo que o Bruno referia na sua intervenção inicial. Dito isto, antes de passar ao médio e ao longo prazo, olhar para a frente, falar só daquilo que é o plano, o chamado Plano de Estabilização Económica e Social. E o que é que acontece? Neste orçamento suplementar, basicamente nós temos um aumento de cerca de 130 milhões de euros proposta. 130 milhões de euros face àquilo que era o orçamento inicial para 2020, o que quer dizer que, apesar desta terrível crise que temos pela frente, que é cada vez mais visível que vai ser uma crise muito dura, o investimento público não aumenta de forma significativa e por isso aquilo que o Governo está a apostar é em concretizar pela primeira vez desde 2015, aquilo que tem no orçamento, ou seja, que são cerca de 4 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 2% do PIB, que é um aumento significativo em relação a 2019, que eram cerca de 2.700 milhões de euros. Está a apostar nisso, ou seja, tentar que em 2020, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, a execução do orçamento de investimento atinja os objetivos definidos no orçamento. E depois há algumas mudanças que eu acho que vão no bom sentido e que são alguma descentralização da realização de despesa pública, nomeadamente na questão da resolução de pequenas obras, a questão do adianto das escolas, a questão de obras em centros sociais, a questão de linhas de corta-fogo, ou seja, pequenas intervenções em que claramente as autarquias têm maior capacidade de execução, ou seja, aquilo que a economia precisa, tal curto prazo, é disso que estávamos a falar, o tal curto prazo. Nós temos um buraco enorme, uma cratera enorme a abrir-se na nossa economia por contração do consumo, por contração das exportações e o investimento terá aqui esse papel de compensar ligeiramente, mas vai ser uma ligeira compensação, ou seja, o investimento não tem capacidade pública, não há investimento público que cubra estas quebras no consumo e nas exportações e por isso o que nós vamos ter é uma tentativa de dar alguma atividade económica na área da construção, basicamente, e através da realização de investimentos, houve aquela alteração no valor dos ajustes diretos até 750 mil euros. Eu sou sempre muito crítico da forma como é feita a contratação pública, mas parece-me acertado aqui, porque de outra forma não havia possibilidade de nestes meses que temos pela frente de realizar o investimento, ou seja, de poder executar o investimento e por isso não acho que seja grave, acho que aquilo que está a ser feito dentro daquilo que é a situação da economia portuguesa parece-me razoável. Muito mais importante é aquilo que vai acontecer a seguir e que nós no fundo já devíamos ter preparado porque aquilo que a pandemia está a trazer, para além desta recessão brutal que vamos ter, é uma aceleração da transformação económica que nós tínhamos. E nós quando estamos a olhar para o investimento público, período dos anos 80, 90 e mesmo no início dos anos 2000, havia um conjunto de amenidades, um conjunto de infraestruturas básicas que não existiam na economia portuguesa.
elas hoje existem e mesmo ao nível das infraestruturas que são relevantes do ponto de vista da competitividade, nós olhamos para os rankings internacionais do World Economic Forum ou de outros rankings internacionais, Portugal aparece muito bem posicionado. Por exemplo, neste ranking que saiu agora do European Innovation Score, em que Portugal passa a ser um país fortemente inovador, em 12º lugar, o que é um excelente resultado. Uma das dimensões onde nós estamos muito bem colocados, aparecemos em 4º lugar, é a questão precisamente da banda larga, ou seja, a banda larga em Portugal tem uma proliferação ou tem um alcance que é bastante elevado, o que no contexto que nós vivemos é um aspecto positivo. Quando nós nos queixamos e bem, do preço das comunicações, há uma parte do preço das comunicações, que a Ana Combe sempre explicou, é que a qualidade da nossa rede é superior à dos outros países e por isso nós também estamos a pagar esse preço. Os presidentes da Arcom ficam sempre muito irritados quando se refere o preço excessivo, ou pelo menos os anteriores ficavam, e com alguma razão desse ponto de vista, embora se calhar tínhamos uma rede para aquilo que são as outras infraestruturas do país, claramente superior. Ela, de toda a forma, tem sido uma vantagem, quer do ponto de vista da atração de investimento, essa banda larga, quer agora neste contexto em que nós vivemos com o teletrabalho e com todas estas questões de ligações online, de trabalho online, de trabalho em rede, claramente isso favorece-nos. Agora, olhando para a frente, ou seja, o que é que o investimento público, garantidas as infraestruturas básicas, que não estão em todas as áreas, como nós vimos nos lares e tudo isso, dos idosos, mas garantindo as infraestruturas básicas, se nós pensarmos no investimento em termos de um meio para dar condições para termos uma economia mais competitiva, o que é que nós precisamos? Ora, nós não podemos desligar essa discussão do tipo de economia que nós queremos, isto é, o que é que nós precisamos de transformar na nossa economia para sermos competitivos, para aumentarmos a produtividade, para fazermos crescer a economia? Nós já sabemos, e estamos vindo a fazer esse caminho, que precisamos de uma economia mais transacionável, mais integrada na economia mundial. Isto é, eu gosto sempre de usar uma expressão muito, parece-me feliz, do David Dollar, da Brookings Institution, em que ele diz que a globalização é um comboio de alta velocidade. E os comboios de alta velocidade, como nós sabemos, não param em apiadeiros, só param em grandes plataformas. E por isso, para que o comboio da globalização possa parar em Portugal, e nós precisamos apanhar esse comboio, nós temos que ter uma grande plataforma. E para isso precisamos de investimento, ou seja, e que tipo de investimento é que nós precisamos para pararmos esse comboio, para apanharmos esse comboio da globalização? Nós aqui temos que saber o que é que queremos. Neste contexto da reindustrialização, ao contrário daquilo que se vai ouvindo, Portugal, se deixarmos funcionar as leis económicas, ou seja, se não fizermos alterações de política que mudem as condições e por isso mudem a posição de Portugal na competição internacional pelas novas indústrias, neste processo de reindustrialização, Portugal não vai ganhar, vai perder. Porquê? Porque é verdade que a digitalização e desse ponto de vista o investimento em tecnologias de informação e comunicação, em toda esta dimensão de rede, de nos inserir numa rede global é fundamental, mas toda esta dimensão da digitalização reduziu a distância geográfica e desse ponto de vista pode nos ter tornado menos periféricos. E é importante dizer isto muitas vezes, a nossa posição geográfica é uma enorme desvantagem do país, torna os nossos produtos muito mais caros por causa dos custos de transporte. É muito difícil, ou seja, muitas empresas portuguesas têm que produzir no estrangeiro para conseguirem ganhar concursos, porque senão não conseguem com os custos de produção, ou seja, nós estamos mesmo no extremo da Europa e por isso a distância, a posição geográfica é uma desvantagem, é importante dizer isso. E com a questão da reindustrialização, que vai acontecer certamente, eu digo que vai acontecer porque a Alemanha elegeu isso como objetivo porque se sente ameaçada neste processo da globalização neste momento, e por isso, como se sente ameaçada, a Alemanha vai, com a França, definir uma estratégia de reindustrialização da Europa. Neste processo, é importante referir, há um momento-chave, que é a compra de uma das maiores empresas de robótica mundiais, que é a KUKA, na Alemanha, pelos chineses. Isso foi a campainha que fez soar todos os alarmes na Alemanha, em que os chineses compraram uma das principais empresas alemãs
precisamente numa das áreas-chave para o futuro, que é a robótica. E por isso, a industrialização, a reindustrialização da Europa vai acontecer, mas Portugal, ao contrário daquilo que se vai ouvindo, isto não é... Ou seja, para ser uma oportunidade, nós temos que tornar isto uma oportunidade. Porque nas condições atuais isto não é uma oportunidade. E não é uma oportunidade porquê? Porque é verdade que a distância se pode tornar menos relevante com a questão da digitalização. Ou seja, nós temos empresas em Braga, em Aveiro, a exportar software para o mundo todo, hoje, a partir de Aveiro, não há custos de transporte, é tudo feito na cloud, não há custos de transporte e por isso não é uma desvantagem. Mas a verdade é que as chamadas economias de aglomeração são fundamentais para atrair investimento direto estrangeiro. Isto é, o investimento direto estrangeiro vai-se deslocar, a indústria vai-se deslocar para onde já existe indústria. Porquê? Porque uma empresa vai à procura de uma boa rede de fornecedores, vai à procura de trabalho qualificado, vai à procura de boas infraestruturas de ligação ao mundo que permitem a exportação, vai à procura de sítios com capacidade de inovação, com capacidade de ligação a centros de investigação, a universidades. E por isso, este indicador que saiu hoje é muito positivo, acho que é uma bandeira que Portugal pode usar, ou seja, nesta questão da atração das indústrias, o facto de sermos um país fortemente inovador é claramente um fator muito positivo, é um resultado muito positivo, e isto diz muito sobre o tipo de investimento que nós temos que ter, ou seja, tem que ser investimento que gera inovação mais fundamental e inovação aplicada, e em que as nossas empresas são conhecidas por ter capacidade de inovação, em que a nossa ciência é reconhecida por ter capacidade de estar na linha da frente de desenvolvimentos científicos. Isto vai ser absolutamente decisivo. Mas num primeiro ponto, ou seja, se nós partíssemos agora rapidamente para a reindustrialização, claramente, na comparação destas condições que existem, a indústria desta nova vaga de reindustrialização, que eu estou certo que vamos ter, isto não é só um slogan, vamos ter porque a Alemanha percebeu que está a perder um comboio, outro comboio, para os chineses. Essa indústria vai para a Alemanha, essa indústria vai para o norte de Itália, essa indústria vai para a França, essa indústria vai para a Dinamarca, essa indústria vai para o País Basco, vai para a Catalunha. Alguma pode vir para Portugal. Mas, à partida, o que nós vamos ter é a indústria a deslocar-se para o sítio onde já existe mais indústria. Porque é essa a grande força das chamadas economias de aglomeração. Em que, quando nós temos um território que é dinâmico e que é competitivo, ele vai atrair mais talento, vai atrair mais investimento e vai entrar num círculo virtuoso em que, por ser competitivo e ser inovador e ter talento, vai ser cada vez mais inovador e vai atrair cada vez mais talento e vai atrair cada vez mais investimento direto estrangeiro. E por isso, se nós estivermos de acordo em relação a este modelo de desenvolvimento, quando nós pensamos no investimento, o que é que nós precisamos? Precisamos de garantir a tal banda larga, precisamos de garantir as tais redes de logísticas, ou seja, de ligação a portos, aeroportos, redes ferroviárias, que permitem uma ligação ao mundo, ou seja, o facto de alguma empresa estar em Famalicão, isso não torna ou não é uma desvantagem não pode ser uma desvantagem do ponto de vista dos seus custos logísticos, dos seus custos de compra de componentes de outras empresas e depois na venda do produto que manufatura, e não pode ser uma desvantagem. E depois temos a outra dimensão do investimento que vai ser cada vez mais importante, que é o investimento intangível, ou seja, é um investimento que não se vê necessariamente, ou seja, porque uma parte não são máquinas, mas é o tal talento, é a tal capacidade de criação, de inovação, que passa por os nossos centros de investigação terem capacidade de desenvolver ciência e de desenvolver inovação e de se ligarem às empresas. Nós temos vários exemplos em Portugal, neste momento. Eu, por viver em Braga, por estar muito ligado a Braga, por ser de Braga, porque já cá vivo há mais de 20 anos, dou este exemplo, mas não é por ser de Braga, porque ele é um grande exemplo nacional, ele é um grande exemplo europeu, que é a parceria entre a Bosch e a Universidade do Minho, que é o tipo de investimento em que é um investimento a contratar doutorados, é um investimento a contratar, a comprar software, ou seja, é um investimento que não é em edifícios, não tem que ser em grandes edifícios, nem em grandes estruturas físicas, é um investimento imaterial, que do ponto de vista do financiamento gera uma série de desafios, porque é um investimento que não tem garantia física,
e que depois obriga, o Estado pode ter aqui um papel, em parceria com os privados, mas é por aí, ou seja, se nós quisermos criar clusters que ganham reputação a nível internacional, e quando um determinado território ganha esse prestígio e ganha essa visibilidade, ele vai conseguir atrair mais investimento, vai conseguir atrair mais talento e entrar nesse círculo virtuoso que é o que Portugal precisa. E por isso tem que ser um investimento nesse sentido, que acelera a transformação da estrutura produtiva portuguesa, nesse sentido de tornar a economia portuguesa mais integrada na economia internacional e num patamar superior da cadeia de valor. Esse cara ficava por aqui agora. Muito bem, muito obrigado. Então passaria a palavra ao professor João Jaldo. Olá, muito boa noite a todos. Quero agradecer em primeiro lugar o convite para estar aqui hoje e saudar os meus colegas Joaquim e Fernando, assim como o moderador. O Fernando tocou em muitos pontos que eu também tinha pensado nesta primeira exposição, mas eu vou recuar um bocadinho para centrar o que é que estamos aqui a debater. Portanto, aqui, porque o enfoque no investimento? Portanto, na minha concepção económica, o investimento, seja ele público ou privado, como o Fernando também falou, é a componente mais importante que se estuda em macroeconomia, nos modelos de crescimento, para de facto aumentar a capacidade produtiva da nossa economia, portanto expandir aqui a fronteira tecnológica e a última instância nós queremos mais crescimento económico e de melhor qualidade. Portanto aqui aquilo que se chama a produtividade total dos fatores e aumentar o nosso PIB potencial, que segundo as últimas estimativas do FMI, do World Economic Outlook de abril, apontam para uma queda de quase 4% em 2020, seguido de uma pequena recuperação, mas o dramático é que este PIB potencial tem crescido uma taxa anual média de 1% nos últimos 20 anos. E, portanto, isto é que é o aspecto que tem que ser considerado quando se fala em investimento, nomeadamente público. Aquilo que nós estamos a atravessar de baixa produtividade e baixa competitividade, que Larry Summers chama secular stagnation, deve ser enquadrado neste objetivo máximo de aumentar o crescimento económico, é um conceito e uma noção de longo prazo. Portanto, no curto prazo nós temos sempre alguns efeitos mais imediatistas de injetar capital na economia e, portanto, aqui no simples modelo de procura agregada a despesa interna aumenta e temos um efeito imediato e temporário de curto prazo. O importante aqui, eu acho que lá está, como o Bruno falou no início, a questão conjuntural versus a questão estrutural, é mais do que preocupados com a grande crise que está de facto a ter lugar e vai ter lugar, é a alteração da estrutura produtiva para a frente. E, portanto, aqui o efeito direto depois no lado da oferta agregada de alteração da função de produção e que depois tem externalidades positivas e spillovers noutros aspectos. Se pensarmos em investimento público, em capital humano, nas áreas da saúde e da educação, isso depois traz outros benefícios mais para a frente. Só para dar uma ponte com aquilo que o Fernando também falou, na relevância que tem o investimento público, não só em termos funcionais, no sentido da sua relação com outros fatores de produção, capital e trabalho, mas também o aspecto locacional. Portanto, o investimento público de certo tipo, por exemplo, infraestrutura de transporte, escolas, hospitais, tem um efeito de atratividade em determinados locais ou pode ter um efeito de não atratividade, se for o caso do barulho dos aeroportos ou centrais elétricas. Portanto, aqui o investimento público muito útil no sentido do ordenamento do território e da mobilidade dentro do país, no tal esforço de descentralização também e do papel que o poder local e municipal pode ter nesta recuperação económica. Ora, o Fernando também falou e bem, que eu concordo, o aspecto da evolução do investimento público em Portugal nos últimos anos sendo decepcionante, é uma componente do investimento. Portanto, aqui o Estado é chamado a intervir numa situação em que há uma falha de mercado, clara, e, portanto, tem que prover pela correta alocação de recursos, por uma estabilização macroeconómica e por uma redistribuição de rendimentos, mas
nesta situação excepcional, também vai ter que intervir diretamente na economia. De outra maneira, eu concordo com uma intervenção mínima do Estado na economia, só que esta crise é claramente um sinal demonstrador dessa falha de mercado. De outra maneira, o Estado deve resignar-se ao seu papel de provedor de bens públicos e nas suas funções básicas, porque há várias evidência empírica do seu efeito nefasto no crescimento, e também o aspecto de crowding out ou crowding in com o investimento privado, e que o Fernando também estava a aludir, e que é exatamente o ponto que vale a pena falar. O investimento público tem a vantagem de ser altamente discricionário, mas também refém da economia política, e portanto tem sido a tal alavanca de ajuste dos orçamentos de Estado nos últimos tempos, sendo um valor claramente residual, que em 2018, segundo dados da OCDE, nós tínhamos cerca de 2% do PIB em investimento público, comparados com uma média do mesmo grupo de países da OCDE de 3,7%, portanto quase que o dobro. E portanto temos que avaliar também não só a tendência de redução em percentagem do PIB, mas também a redução em percentagem da formação bruta de capital fixo por setor institucional. Portanto, ao longo do tempo, aquilo que é a contribuição do Estado para a formação bruta de capital fixo tem sido cada vez menor, passando de um valor de 20% nos anos 90 para 10% agora, do total do estoque de capital que é produzido por vários setores da atividade. E, portanto, eu acho que áreas onde se tem que identificar claramente gaps de infraestrutura são na área dos transportes, a ferroviária, a portuária, com a expansão eventualmente do Porto de Sines, naquela lógica também que o Fernando tocou de fazer pontes e de entrar no comboio da globalização, de ganhar aspectos de competitividade importantes por termos uma costa deste tamanho, mas também claramente depois o investimento não físico, mas o investimento em capital humano, portanto aqui investimento de reinvestimento e novo investimento nas áreas da saúde e da educação. Eu penso que há aqui várias considerações a ter quando se fala de investimento público. Primeiro, por vezes é difícil distinguir aquilo que vão ser os efeitos económicos dos efeitos orçamentais. E têm que ser falados no mesmo plano. No caso português, nós temos um grande déficit de espaço orçamental e, portanto, com poucos recursos temos que fazer muito mais. E há o aspecto não só da sustentabilidade das finanças públicas, como também, ao falar de investimento público numa perspectiva de médio e longo prazo, entram aqui logo considerações de natureza de justiça intergeracional das finanças públicas. Portanto, também este aqui é aspecto importante para ter em conta. Nem todo o investimento público é criado da mesma maneira, não só tanto no nível no tipo de investimento. Há vários exemplos em países em desenvolvimento e emergentes de investimentos improdutivos e inapropriados, especialmente Portugal há de ter alguns exemplos desses. Portanto, nós temos que apostar em investimento produtivo e gerador de valor. Depois, o tipo de financiamento desse investimento também é importante. Claro que nós temos beneficiado, como o Fernando disse, de uma componente externa, através dos fundos estruturais, muito relevante. Também abusámos, e mal, das PPPs, e foi um exemplo sempre dado como um mau exemplo nas várias missões em que eu participei no FMI. O mau aluno no aspecto das PPPs era Portugal. E depois o objeto desse investimento, e aqui mais uma vez o que o Fernando referiu e bem, de apostar em bens transacionáveis. Portanto, aqui indústrias do setor primário e manufatureiro, aqui no tal esforço de reindustrialização, e não apostar no setor não transacionável. Portanto, aqui evitar muitas áreas dos serviços ou do imobiliário. A questão de complementariedade com o investimento privado e, portanto, o investimento público ter um efeito de crowding in com o investimento privado, e nesse inclui-se também fluxos externos e, portanto, o investimento direto estrangeiro, é importantíssimo, não só na prática, como também cria efeitos reputacionais importantes, porque se só houver um Estado demasiado grande e ineficiente com muito crowding out, depois o efeito reputacional é nefasto, pelo contrário, e não vamos ter o tal necessário investimento direto estrangeiro que tanto precisamos. As crises são, como dizia Churchill,
nunca devem ser desperdiçadas, portanto são oportunidades de transformar estruturalmente as economias e nunca devem ser momentos perdidos. E neste sentido o Estado também pode pensar numa ótica de desenvolvimento sustentável em investimento que seja um pouco mais verde, como se diz, e portanto trazer para aqui um bocadinho para a discussão também essa componente do investimento green, que é importante, ciente de que a maior parte deste investimento público é feito por governos e os ciclos políticos e os ciclos económicos estão muitas vezes desfasados e em falta de sincronização e, portanto, a lógica eleitoralista aqui acaba por muitas vezes prevalecer em detrimento de um objetivo mais importante, que é o tal aumento da produtividade total dos fatores, tornar a economia mais produtiva e capaz. Portanto, quando eu vejo este plano de europeu, nós estamos a falar de um plano que o Coronavirus Response Investment Initiative, que a Comissão Europeia pretende direcionar 37 mil milhões de euros sob o Fundo de Coesão para lutar contra a crise. Tem duas componentes, uma componente em que basicamente Portugal não vai ter que devolver o montante não alocado de investimento dos fundos estruturais, juntamente com os outros países, esse é um montante combinado de 8 mil milhões, e depois cerca de 29 milhões é o restante do bolo, e que vai permitir claramente um aumento do investimento público em 2020, o Fernando falou nos 130 mil milhões, fica muito aquém daquilo que são os valores necessários para de facto darmos um salto de produtividade importante, mas as crises são momentos para o Estado, para além de ter esta capacidade de receber dinheiro de Bruxelas, como sempre o fez desde os anos 90, acho que mais importante do que receber muito ou pouco desse envelope é a gestão do investimento público. Portanto, além da quantidade, o aspecto da qualidade que eu queria trazer aqui para a discussão. Nós sabemos, por exemplo, no caso do FMI, que eles têm o Public Investment Management Assessment para vários países, o PIMA, em que as várias fases do planeamento, da alocação e da implementação são cruciais e, portanto, aqui se um país tem uma fraca capacidade institucional de gestão dos seus investimentos públicos, está logo numa posição muito pior e, portanto, para garantir que o esforço e o estímulo orçamental de apoio à procura agregada é de facto efetivo e eficaz, nós temos de ter critérios, como disse o Bruno no início bem, transparentes, rigorosos, para impedir que esses fundos sejam desperdiçados. Portanto, além do aspecto que é as condições iniciais, que são muito más, porque temos muito pouco investimento público, o pouco que temos também não terá sido necessariamente bem gerido no passado. Portanto, há que decidir também de que forma, além de receber mais fundos que acrescem à capacidade de investimento público do governo, que ajustamento dentro do investimento público existente é que pode ser feito. Portanto, o mais comum é haver, eventualmente, cortes across the board, de forma ad hoc, que são sempre indesejáveis, mas depois é preciso pensar de que forma é que existem já custos afundados, irrecuperáveis e outras questões de natureza legal e contratual que impõem determinado tipo de custos, para ajustar o envelope de investimento público, que é outra ferramenta ao dispor do governo. Cortes de investimento podem refletir também incentivos perversos, da mesma maneira que decisões de investir em novos projetos à pressa podem ter esses incentivos perversos e, portanto, determinados ajustes ao investimento também podem ter consequências que não são desejadas ou conhecidas, principalmente quando há complementaridade, por exemplo, com componente privada ou de autarquias locais nesse investimento, por isso não se quer necessariamente cortar essa componente. Por último, para terminar a minha intervenção, gostaria de dizer que além do componente de investimento novo e da questão da qualidade desse investimento, e eventualmente de uma realocação e de um ajuste do portfólio de investimentos públicos existentes, há uma componente que muitas vezes é esquecida e renegada, que é o que se chama Operations and Maintenance.
Portanto, aqui a questão da operação e manutenção dos investimentos que já existem. Portanto, cortes nas despesas de capital em prol de novos investimentos não são também uma boa política, porque normalmente as reparações daquilo que existe de estoque de capital público existente é tendencialmente benéfico e, portanto, mesmo que os ativos estejam perto do seu final de vida económico, podem ainda ser usados durante largos anos adicionais e, portanto, esta é uma componente que não deve ser dentro do possível, esta é uma componente que deve ser protegida de qualquer ajuste ou de qualquer corte e, se possível, também aumentado. Portanto, esta pequena rúbrica dentro de investimento público, não é só o novo, o que chega ou o que se está a pensar fazer, a realocação do que existe, mas também a questão da manutenção e do seu melhoramento e da sua melhoria. E eu, se calhar, terminava aqui a intervenção. Bem, muito obrigado. São já diversos aspectos relevantes que aqui foram focados e que são cruciais, quer para a retoma da nossa economia, quer para a sua competitividade. No nosso Facebook do PSD temos já um sem número de comentários e de perguntas. Mais do que perguntas, me parece que está a surgir são as pessoas a tentarem identificar situações nas quais julgam que o investimento público deve estar focado. Falam muito dos transportes públicos e da qualidade do serviço de transportes públicos, mas também numa lógica de competitividade das questões das ligações à linha de alta velocidade europeia e à linha de transportes para a Europa. Falam das reservas estratégicas do país e do recurso estratégico, nomeadamente da floresta. Falam da indústria, julgo eu também um bocadinho na linha da primeira intervenção do professor Fernando Alexandre, da segunda vaga de industrialização, e falam do investimento verde, também na sequência do que nos disse o professor João Jales, na questão da oportunidade do investimento verde, de realmente ser um investimento estruturante que possa relançar a nossa economia numa vertente já de olhos postos no futuro. Professor Joaquim Sarmento, se quiser pegar agora no assunto, é mais do que oportuno. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou fazer apenas alguns breves comentários, até porque o Fernando provavelmente terá que sair em breve por causa do Tudo é Economia e, portanto, ainda gostávamos de voltar a ouvir o Fernando, até com um bocadinho de réplica àquilo que o João disse. Eu preocupo-me sobretudo dois aspectos, quer dizer, nós quando olhamos de facto para o investimento público em Portugal, e como o Fernando e o João disseram, a partir de meados dos anos 80, sobretudo com a entrada na União Europeia, houve aqui um boom de investimento público e que de facto, eu diria que até meados finais dos anos 90 teve um impacto económico muito significativo, um efeito crowding-in, porque eram as primeiras infraestruturas, as básicas, a autoestrada Lisboa-Porto, a cobertura de saneamento, a autoestrada de Lisboa-Faro, etc. Creio que houve um setor que foi sendo esquecido, que é a questão da ferrovia, e depois também já iria a isso. Mas de facto nos últimos 20 anos a estagnação económica associa-se muito a más decisões de investimento, quer dizer, nós em algumas áreas, e o João falou das autoestradas, é uma área que eu conheço bastante bem, dada a minha investigação em PPPs, nós somos o segundo ou terceiro país do mundo com melhor rede de autoestradas e temos uma rede per capita de autoestradas que só o Luxemburgo é que nos ultrapassa e grande parte delas sem tráfego. Mesmo hoje, e algumas delas já foram construídas há 20 anos atrás, mesmo hoje não têm tráfego suficiente para aquilo que se define como um perfil de autoestrada, são sensivelmente 12 mil veículos por dia. E, portanto, de facto, nós infraestruturamos demasiado o país em alguns setores e, de facto, boa parte do investimento público, da formação bruta de capital fixo pública nestes últimos anos, nestes últimos 15, 20 anos, teve um efeito crowding out. Há alguns estudos, realmente estou-me a lembrar de um paper do António Afonso, que mostra exatamente isso, que de facto o investimento público em Portugal nos últimos 15, 20 anos tem sido sobretudo marcado por efeitos de crowding out, com a agravante que numa pequena economia
volumes de investimento normalmente traduzem-se em níveis de importação, porque basta pensarmos que uma parte substancial daquilo que estamos a construir, sobretudo quando tem uma componente de equipamentos, traduz-se em algo que é produzido lá fora. Mas o que é que me preocupa neste momento, e gostava bastante de vos ouvir, é que nós, por um lado, estamos há duas coisas que me preocupam. Por um lado, o governo parece estar claramente à espera exclusivamente da resposta europeia, numa lógica de que a resposta europeia seja de fundos, e numa lógica de que a resposta europeia seja uma espécie de panaceia para os problemas económicos que o país já está a enfrentar e que se vão agravar nestes próximos tempos. Por outro lado, o meu receio é que a resposta europeia seja direcionada para o mesmo tipo de erros que foram cometidos no passado. Grandes obras públicas, grandes infraestruturas, em que o efeito económico é relativamente pequeno, em muitos casos até porventura negativo, e para além do custo de investimento, depois deixam custos operacionais do Operate and Maintenance que falava o João, elevados para as décadas seguintes. E portanto o que é que neste momento me preocupa? Preocupa-me que se esteja exclusivamente à espera do tal milagre europeu, da tal resposta europeia que vai resolver todos os problemas, e depois preocupa-me que se volte a cometer os erros dos últimos 15, 20 anos, ao invés de olhar para o investimento público em setores como a digitalização, a energia, e que se volte a carregar novamente nas grandes obras públicas, que é sempre a grande tentação, e sabemos que essa tentação tem várias razões. Tem razões políticas, terá até razões sociológicas, porque as pessoas gostam das grandes infraestruturas, mas terá razões menos simpáticas de captura de interesses, que também sabemos que existe, mas no fundo como é que vem este risco e que setores é que para vocês seriam absolutamente estratégicos do ponto de vista do investimento público? Eu se calhar voltava a dar a primazia ao Fernando, porque já percebi até que provavelmente já estão quase a chabá-lo para ir para o Today Economia, e que é um belíssimo programa que eu aconselho que toda a gente veja. E portanto, Fernando, dava-te a palavra novamente. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Hoje é mais cedo, hoje começa às 10 por causa do futebol. Se calhar só pegar aqui 2 ou 3 pontos que o João referiu, que me parecem muito relevantes e que o Joaquim voltou também a referir. A questão da manutenção, que muitas vezes está relacionada com a questão dos fundos europeus. Ou seja, como os fundos europeus são para investimentos novos, não há sequer espaço no Orçamento Nacional para, por exemplo, um setor que eu conheci muito bem, que não é elegível pelos fundos europeus, que são as instalações das forças de segurança. Nós continuamos a ter instalações de forças de segurança que são uma coisa mesmo de terceiro mundo, quer dizer, não... E precisamente porquê? Porque isso exige investimento nacional. E como a segurança não é uma área de soberania, não é coberta pelos fundos europeus. Depois, outra questão muito importante que também foi referida, que é a questão da quantidade e qualidade. Nós fazemos muitas vezes esta coisa dos 2%, 3%, pronto, e os benchmarks são interessantes, olhar, mas isso diz muito pouco e cada vez diz menos, porque como o investimento é cada vez mais imaterial e como tem que estar ajustado àquilo que é a estrutura de cada economia, de facto tem que haver, como o João disse, um cuidado muito grande no estudo, na seleção dos investimentos. E ter a certeza, e está relacionado com aquilo que o Joaquim disse, da questão da captura de interesses, ou seja, de garantir que, de facto, o dinheiro, o investimento vai para os setores que vão ter o tal efeito no crescimento no longo prazo, ou seja, no crescimento da produtividade no longo prazo, e que não vão apenas satisfazer clientelas, para dizer de uma forma muito simples. Depois há outra dimensão que eu acho que é importante chamar a atenção. Quando eu às vezes digo isto e parece que é uma coisa tipo para ter impacto. Não, isto são os dados. A próxima década é uma década absolutamente decisiva para Portugal. E já era antes da pandemia. Com a pandemia vai ser muito mais por causa desta reorganização que vamos ter das estruturas produtivas. E porquê? Porque Portugal, quando chegar a 2030, vai ser uma sociedade muito mais envelhecida, com uma população ativa bastante reduzida face àquilo que tem agora.
a menos que consiga compensar isso através de imigração. E depois, por outro lado, também não acredito, nós vamos fazer 40 anos de recessão de fundos europeus, de fundos de coesão. Os fundos de coesão são para corrigir desequilíbrios. Ora, desequilíbrios que persistem por mais de 4 décadas, parece que não têm a solução, não é? E por isso eu não estou a ver que... Ou seja, isto deixa de ser... E nós temos que encarar isto desta maneira. Passa a ser quase... Ou seja, não foi até agora, mas passa a ser eu não queria usar a palavra esmola, mas é quase isso. Porque... E nós temos que ter a capacidade de facto, ou seja, não estar a receber uma transferência para compensar a nossa pobreza, mas estarmos a receber uma transferência porque de facto ela é útil para alavancar investimentos que vão alterar a nossa estrutura produtiva e que nos vão permitir convergir com a Europa. E a próxima década é absolutamente decisiva pela demografia, porque a demografia tem uma força avassaladora. Quando nós temos a população ativa a diminuir, a população a envelhecer, a capacidade produtiva dessa população diminui imenso. E por isso todo o investimento que nós fizermos vai ser decisivo para tornar essa população ativa mais produtiva. E por isso eu agora fazia a ligação com aquilo que disse há pouco, ou seja, tem que ser, naquele sentido, tem que ser aquele investimento que é conjugado numa estratégia de atração de grande investimento, isso está no programa que o PSD apresentou, de trazer grandes multinacionais para Portugal, porque eu não disse isso há pouco, mas tem a ver com o tal comboio da globalização. Se mais de 60% do comércio internacional é comércio feito entre multinacionais, empresas fornecedoras de multinacionais, e por isso não há maneira de participar na globalização e de estar na economia mundial sem estarmos nessas cadeias globais de valor, e por isso, dada a nossa posição geográfica, ou seja, quem está no centro da Europa não tem que se mexer, porque está lá. Nós estamos muito longe e, portanto, nós temos que ter uma estratégia muito bem definida, temos que ter muito cuidado com os investimentos que fazemos e com os fatores que vão determinar a nossa competitividade num período em que, para além dos riscos que nós já tínhamos e que são o resultado da nossa condição, das nossas condições, num período em que, de grande mudança, nós vamos ter os países todos a reposicionar-se e a competir de uma forma feroz. Ninguém vai estar a dizer, não, este investimento vai para Portugal, eles precisam. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter todos os países a competirem ferozmente e já sabemos que a Alemanha vai levar o grande bolo, porque é o país mais eficiente, mais produtivo e por isso vai conseguir atrair mais investimento. A França, o norte de Itália, o País Basco, e por isso, e outras regiões que têm uma estrutura industrial muito enraizada e muito dinâmica. E foi um gosto, lamento mesmo ter que sair agora. Obrigado por me ouvir, muito obrigado ao Joaquim e ao Bruno pelo convite. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, nós. Fernando. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Eu, se o João me permitisse, queria só dizer um pequeno ponto que o Fernando tocou e teve exatamente a ver com a atração de investimento direto estrangeiro e de grandes projetos industriais. E nós, de facto, no programa económico, o João colaborou e deu uma ajuda inestimável. Nós, de facto, colocámos como objetivo trazer 2, 3 grandes projetos industriais, chamámos de Auto Europa apenas, isso simplifica um bocadinho a nossa linguagem. Mas é importante perceber porque é que o fizemos e porque é que trazer 2 ou 3 grandes projetos industriais é absolutamente crítico para que esta década haja uma alteração substancial do ponto de vista estrutural na economia portuguesa. E recordo que a Auto Europa veio em 91, 92 e depois disso houve alguns investimentos muito importantes da Siemens e da Bosch, e no caso da Bosch até Braga, o Fernando conhece esse exemplo muito bem, mas a verdade é que eram empresas que já cá estavam. A Siemens já cá estava, o Mel Ribeiro, que foi o CEO da Siemens em Portugal durante muitos anos, conseguiu trazer muitos centros de competências e muito investimento da Siemens para Portugal e criou milhares de postos de trabalho, o mesmo para a Bosch, mas a verdade é que o novo projeto industrial que surgiu pós a Auto Europa apareceu apenas no final da década passada e foi a Embraer em Évora. Eu estou obviamente a excluir, por exemplo, casos como o da Laceda, que obviamente depois acabaram por ser um total fiasco e até, enfim, absolutamente ruinosos para a Caixa Geral de Depósitos e no final do dia para os contribuintes. E porquê é que é fundamental trazer, para um pequeno país, para uma pequena economia periférica como Portugal, é absolutamente fundamental trazer 2 ou 3 grandes projetos industriais? Por 3 razões. Porque é que um projeto industrial traz, um grande projeto industrial tipo Auto Europa, o que é que traz? Traz 3 coisas. Primeiro,
pela sua própria dimensão. A Auto Europa representa cerca de 1% do PIB português, é o segundo ou terceiro maior exportador nacional, emprega 3 a 4 mil pessoas, portanto só pela própria dimensão 3 projetos destes teriam logo por si só um peso significativo. Segundo, um projeto destes, obviamente que agora num setor que não o automóvel, permite criar uma fieira de negócio, nomeadamente nos fornecedores desse grande projeto. Portugal tem hoje uma posição significativa na indústria de componentes automóveis, muito graças à Auto Europa e a um conjunto de fornecedores que foram criados em torno da Auto Europa, que começaram por fornecer aquele projeto, mas que hoje, pelo nível de exigência daquele cliente, hoje fornecem vários outros clientes a nível mundial e, portanto, já não estão apenas dedicados a fornecer aquele cliente industrial. Portanto, a segunda razão é que permite entrar numa fieira de negócio, portanto, permite replicar o modelo que Portugal teve nos componentes automóveis, e a terceira razão é que dá uma mudança muito significativa do ponto de vista quer de escala, quer de eficiência na indústria portuguesa. E, portanto, nós temos a própria dimensão, a entrada num setor com a criação de valor e a criação de um conjunto de players nesse setor, e depois o impacto que tem sobre a escala e sobre a eficiência e a tal mudança naquilo que o João falava, na Total Productivity Factor, que é um bocadinho a medida da ignorância dos economistas, que é o que não é explicado pelo fator capital e pelo fator trabalho, mas é explicado pela tecnologia, pela gestão, enfim, por tudo aquilo que, de certa maneira, nós depois procuramos tentar explicar, mas para o qual não temos, enfim, uma resposta absoluta. E é curioso, e só para terminar, quando olhamos para os números europeus, cada vez mais a Total Productivity Factor tem um peso maior do que a produtividade dos outros dois fatores, trabalho e capital. Portanto, cada vez mais tecnologia, a gestão, a eficiência, a escala, têm mais importância do que depois os fatores mais clássicos, digamos assim, de trabalho e de capital. Há também aqui uma pergunta no Facebook, eu aqui vou substituir-me, desculpa ao Bruno, não quero substituir-me, que é feita pelo Mário Lopes, que eu creio que será o nosso colega Mário Lopes do Técnico, embora o perfil no Facebook não tenha foto, mas eu penso que, até porque ele ainda por cima não é meu amigo aqui, mas eu vou já pedir amizade, penso que será o professor Mário Lopes do Técnico, que é o coordenador do CEM Infraestruturas em Lisboa, e que se for eu aproveito para cumprimentar e dizer que estou em falta com ele, mas que em setembro falaremos bastante, ou até setembro falaremos bastante, e que tem a ver com a ferrovia. Enfim, nem eu nem o João somos obviamente especialistas em ferrovia, mas de facto, por um lado, os últimos 20, 25 anos foram um desinvestimento na ferrovia, por outro lado nós temos aqui um problema que é até que ponto Portugal pode tornar-se uma espécie de ilha sem ferrovia que liga a Europa. Portanto, até que ponto é que de facto a criação de 2 corredores, um que sirva toda a zona de Aveiro até Braga, que é a zona mais exportadora do país e que permite a ligação à Espanha e a ligação ao resto do continente europeu, e outro que sirva à zona de Lisboa, Setúbal, Sines, e que também permite essa ligação nomeadamente, e depois em bitola europeia, é de facto uma prioridade, porque senão daqui a 10 anos corremos o risco de Portugal ser uma espécie de ilha sem qualquer ligação ferroviária à Europa e sobretudo sem qualquer ligação ferroviária de mercadorias, porque obviamente passageiros, enfim, é diferente, porque obviamente não, enfim, as ligações de passageiros têm outras perspectivas, mas a ligação de mercadorias de ferrovia é absolutamente crítico para a competitividade do país, e também sobre isso o CEN irá continuar a trabalhar e provavelmente até vale a pena se calhar fazer uma conferência em setembro exclusivamente sobre a ferrovia e ouvir os diferentes players e as diferentes opiniões que existem. João, deixo-te agora tu falares um bocadinho. Sim, eu penso que de tudo o que já foi dito, acho claramente, pegando agora na parte final do Joaquim, a ligação
ferroviária ao core da Europa é fundamental e, portanto, eu também mencionei a expansão do Porto de Sines como o outro lado do nosso alinhamento territorial. Mas, de facto, estamos aqui a falar no contexto do investimento público num país pequeno em que, de facto, a importância de atrair investimento direto estrangeiro, que nada tem a ver com investimento público, mas tem a ver com, eventualmente, questões de complementaridade desse investimento e da facilidade ou não desse investimento ser não só atraído, mas depois ficar retido no país. E, portanto, não há nenhuma política vem só. E, portanto, estamos aqui a falar de investimento público, mas eu aproveitava para o momento em que os economistas políticos Dresden e Drilly falam da Crisis Induces Reform Hypothesis. Portanto, a hipótese de que as crises induzem reformas e, portanto, para trazer a questão das reformas estruturais como componente importantíssima, complementar ao investimento público, na sua maior quantidade possível, mas mais importante, na sua melhor qualidade possível, a questão das reformas estruturais serem retomadas porque há espaço, há um hiato de reformas no mercado do trabalho e do produto que podem criar condições para o tema que vai ser debatido aqui a duas sessões do empreendedorismo, portanto aqui as tais startups, se a legislação for simples e clara, os direitos de propriedade e os tribunais funcionarem de forma eficiente, e no mercado de trabalho também a flexibilização e a liberalização são aspectos importantes para qualquer investidor que olhe para o nosso país de fora. Depois a componente dos clusters tecnológicos, claramente o resíduo de solo, à medida da nossa ignorância, é importante. Há pelo menos 2 capítulos do FMI no World Economic Outlook nos últimos anos que falam do peso decrescente exatamente do share do fator de trabalho na função de produção e, portanto, como o Joaquim disse bem, tem que ser dado mais ênfase ao capital e ao tal resíduo de solo, portanto, à componente tecnológica e pensar nesse investimento, assumindo que é bem feito, que tem um efeito multiplicador. Portanto, depois os economistas debatem muito sobre se esse efeito multiplicador é maior ou menor do que 1, mas pelo menos que seja suficientemente alto para ter externalidades positivas. E qualquer decisão de investimento público, só para terminar, eu penso que depois falou-se na oportunidade para ter mais investimento amigo do ambiente, isso vem no contexto do Sustainable Development Goals em várias áreas. Acho que é claramente uma oportunidade que o governo não deve dispensar de olhar. A questão da floresta, eu não estou dentro do tema para dar grandes contributos, mas numa visão geral, acho que qualquer programa de estímulo orçamental pela via do investimento público deve estar ancorado a uma política e um enquadramento orçamental, aquilo que se chama Medium Term Fiscal Framework, de médio prazo, que seja credível e realista. E, portanto, esta decisão do Governo também de adiar mais uma vez a lei de enquadramento orçamental e de criar impossibilidades de implementação e de tornar as contas públicas mais transparentes e impedir mais cativações todo e qualquer foro da despesa pública, acaba por ser um passo atrás nesta necessidade de ter um Medium Term Fiscal Framework de médio e longo prazo, credível e bem ancorado, que depois permita estimativas do espaço orçamental para projetos de infraestrutura que possibilitem guiar as nossas decisões, as decisões dos governantes, ancorados por boas análises de estudos de viabilidade e custo-benefício, que se espalham naturalmente por vários anos e, portanto, aqui é importante a questão que o Fernando, antes de sair, falou do envelhecimento contínuo da população. Portanto, nós já somos um país altamente endividado, com uma estrutura de despesa pública super rígida e em que temos uma carga fiscal máxima, portanto, extração de mais receitas pela via tributária também é pouco provável. E com uma diminuição da população ativa, com o envelhecimento da população e do share do trabalho na função de produção, vai ser cada vez mais difícil depois pagar investimentos se esses investimentos forem mal feitos logo à partida. Portanto, a questão do critério e da seleção dos projetos deve ser base
deve ser feita com base em projeções muito específicas e um claro entendimento de quais são os impactos orçamentais finais, tudo somado. Portanto, isto aqui só para pegar em vários aspectos e depois, claro, quanto mais crescer uma economia, quanto maior for a tal produtividade, o tal dos fatores, depois a tal teoria aceleradora do investimento acaba por funcionar no tal ciclo virtuoso que também o Fernando falou. Portanto, quanto maior for a taxa de crescimento, mais investimento pede e depois, se formos capazes de atrair os tais clusters, depois conseguimos exportar essa inovação e não sermos uns meros receptores, uns meros intermediários de indústria transformadora, mas exportação de conhecimento de topo e produto final para outras economias parceiras. Isso é que é o grande desafio. Joaquim, queres complementar? Sim, eu também gostava de chamar a atenção para alguns aspectos que têm a ver com a resposta europeia ou com aquilo que já sabemos que pode vir a ser a resposta europeia. A parte do investimento, vamos dizer, do investimento público e privado, mas a parte de investimento da resposta europeia será uma parte significativa e aqui há alguns aspectos que me preocupam, para ser sincero. Tanto quanto se sabe neste momento, é muito provável que a resposta europeia seja um programa há 2 anos apenas. Aquilo que foi discutido a semana passada é que o programa estaria em vigor apenas 21 e 22. O que significa que, como esta resposta europeia é uma resposta europeia de fundos, ou seja, será uma resposta europeia que obrigará a existência de regulamentos, de projetos, de candidaturas, de processos de avaliação, em cima de um quadro comunitário de apoio que é suposto arrancar no próximo ano. Portanto, na prática nós vamos ter aquilo que já é o habitual, um quadro comunitário de apoio, e em cima desse quadro comunitário de apoio vamos ter uma resposta adicional económica a esta crise. Se essa resposta adicional for apenas 2 anos, como agora parece ser a vontade de alguns países, os chamados ditos frugais, isso levanta alguns problemas. O primeiro é se seremos capazes de utilizar toda a verba que for destinada a Portugal, porque é preciso, mais uma vez, apresentar projetos, candidaturas, e o nosso histórico dos últimos 15, 20 anos de aproveitamento dos fundos comunitários em quantidade, já não falo em qualidade, depois já lá irei, mas em quantidade não é propriamente brilhante, e portanto preocupa-me se isto for um programa há 2 anos, se nós seremos de facto capazes de maximizar este instrumento e de alavancar este instrumento para fazer investimento. Segundo, preocupa-me bastante se esta comparticipação europeia não tiver comparticipação nacional e for tudo a fundo perdido. Acho que o risco moral é bastante elevado e, portanto, a probabilidade de escolhermos novamente maus projetos porque não há comparticipação nacional ou não há uma parte que seja financiamento, se for tudo a fundo perdido, ou pelo menos as partes em que os projetos forem financiados 100% a fundo perdido, vamos ter que ser muito mais rigorosos do que aquilo que fomos nos últimos 15 ou 20 anos, porque senão o risco de voltarmos a cometer erros e de voltarmos a apostar em projetos sem nenhuma racionalidade económica é muito grande. Essa é a segunda questão que me preocupa. Preocupa-me o terceiro ponto, a questão da contratação pública, aquilo que se está a procurar fazer, muito alinhado com a resposta europeia, mas a nível nacional, é facilitar a contratação pública, é reduzir os níveis de exigência da contratação pública e do Código dos Contratos Públicos. E a verdade é que existe alguma literatura nacional que mostra que os códigos dos contratos públicos tiveram impactos significativos na melhoria dos processos de contratação pública, nomeadamente na redução dos desvios financeiros nas obras públicas. Há 2 papers, um no Transport Policy e um no Construction Management and Economics, que mostram que a introdução dos contratos públicos, portanto, são 2 papers que têm um conjunto de variáveis determinantes dos desvios
financeiros nas obras públicas, num caso no setor dos transportes, noutro caso no setor das autarquias, e está aceito para publicação um terceiro paper com os setores todos do país, e nos 3 papers, enfim, eu sou um dos autores e por isso é que sei que está aceito para publicação um terceiro, e nos 3 papers, nos determinantes dos desvios financeiros, um dos determinantes é exatamente a introdução dos códigos do Código de Contratação Pública em 2008, que reduziu o nível dos desvios financeiros e reduziu a probabilidade da ocorrência de um desvio financeiro numa obra pública, quer nestes 2 setores que eu referi, transportes e autarquias, quer no geral para as obras públicas em Portugal. E portanto preocupa-me também este aligeirar que se quer fazer, enfim, ainda não está decidido porque o Parlamento terá que votar essas alterações, mas este aligeirar das regras de contratação pública exatamente para procurar aproveitar o dinheiro que vem da União Europeia, mas este aligeirar pode significar mais uma vez repetir os erros do passado. Até podemos utilizar mais verbas europeias, mas isso não significa necessariamente que as vamos utilizar melhor e, portanto, vamos perpetuar aquilo que o Fernando referia, de que no final desta década teremos 40 anos de fundos comunitários e corremos o risco de a convergência com a União Europeia ter sido muito pequena. Basta pensar que em 2019, portanto mesmo antes desta pandemia, o PIB per capita português face à média europeia era igual ao de 99. Portanto, nos últimos 20 anos não convergimos em termos relativos com a União Europeia, e se formos a 86 temos uma convergência inferior a 10 pontos percentuais face à média europeia. E, portanto, basicamente os fundos comunitários, sobretudo nos últimos 20 anos, não serviram para convergirmos com a União Europeia, e ainda por cima, quando a média de crescimento da União Europeia nem sequer foi significativamente alto. Portanto, podíamos dizer, enfim, não convergimos, mas o crescimento europeu foi muito elevado. Também não aconteceu isso e portanto, o meu receio é que um programa de curta duração sem participação nacional e com o aligeirar das regras de contratação repita e agrava os erros que temos cometido nos últimos 15, 20 anos. João, não sei se ainda queres concluir, se calhar deixava-te as últimas palavras para ti. Está bem, só a gente conclusão que bom, estamos a debater uma série de temas, o CERN está a organizar uma série de palestras sobre temas neste contexto específico, mas para enquadrar que as economias avançadas passam de todo o seu tempo, cerca de 20% desse tempo em recessões. Portanto, as recessões não são assim tão raras. O que é raro é prevê-las bem, da mesma maneira que é raro prever recuperações. Mas uma pessoa tem que apanhar o comboio dessa recuperação da melhor maneira, e se este comboio agora está a ter montantes interessantes de investimento a chegar de Bruxelas, devem ser analisados, lá está, numa ótica que reduza problemas de informação assimétrica, como o Joaquim falou, para extrair o maior valor acrescentado possível para a economia no sentido da sua transformação produtiva. Sabemos que numa altura de crise, numa altura de recessão, incerteza é o ingrediente pior para qualquer tipo de investidor, seja ele o Estado ou seja ele um particular, mas é um ingrediente com o qual vamos ter que viver agora durante algum tempo. E, portanto, aqui a esperança de que em quantidade poderá vir a chegar mais algum montante interessante, tem que olhar para o que existe e não o perder e fazer para o futuro melhor, criando as condições com as tais reformas estruturais, que também num estudo em que eu participei em outubro de 2019 está aprovado, ou a evidência empírica sugere que as reformas estruturais ajudam não só ao crescimento, como tornam uma economia mais resiliente a choques futuros. Portanto, lá está, a complementaridade de políticas é importante, e
e não esquecer que depois a componente do pagamento dos erros que possam ser feitos agora será pago pelas gerações que vêm a seguir. Eu falei aqui um pouco da justiça intergeracional e, portanto, juntamente com uma população mais envelhecida, vai ser um esforço acrescido para cada uma das gerações vindouras e, portanto, não termos uma perspectiva demasiado irresponsável e egoísta e pensarmos um bocadinho mais na tal lógica mais macroeconómica de longo prazo, mais estrutural, menos de cortar fitas cíclicas, mas mais de apostar supraeleitoralisticamente no país e, portanto, é essa a preocupação e claramente setores que apostem em competências específicas, seja ao nível da saúde, com o aumento de esperança média de vida e melhoria de cuidados, como a educação a vários níveis, são com ingredientes importantes no capital não físico para potenciar essa transformação. Portanto, também são aspectos que eu deixava para reflexão. Muito obrigado, Joaquim. Eu, se calhar, se nos vamos encaminhar para o fim, eu diria que realmente ficam aqui alguns contributos muito relevantes e algumas preocupações, principalmente esta de não repetir erros do passado, até porque, de facto, a década que temos pela nossa frente acaba por ser absolutamente decisiva, com ou sem Covid, com Covid ainda mais difícil e decisiva se torna. Quanto ao SEN, nós vamos continuar a trabalhar nestas e noutras preocupações e noutras políticas e vamos regressar já no próximo dia 6 com a próxima conferência online que terá como tema o poder local. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Joaquim. Não, só agradecer ao João, agradecer ao Fernando, que já saiu, agradecer também, Bruno, pela moderação. E agradecer a todos os que em casa estiveram a assistir pelo Facebook. O vídeo fica depois disponível no site do PSD, portanto pode ser visto a partir da manhã, pode ser visto ou revisto, por quem já o tenha visto, e dizer que sim, dia 6 temos uma conferência sobre o poder local, com o Salvador Malheiro, o Hélder, agora falta, o Presidente da Câmara de Mafra, o Hélder... E a Mariana Machado Silva, que é Presidente de Junta de Freguesia, de uma Junta de Freguesia mais rural do Minho, e penso que será também um debate muito, muito interessante. E depois, dia 13, teremos um debate sobre startups e empreendedorismo. E queria agradecer a todos. Hélder Silva, exatamente, o Hélder, que nos desculpe por este, também já é do adiantado da hora e do cansaço, com o Hélder Silva, o Salvador Malheiro e a Mariana Machado Silva, e agradecer a todos os que estiveram a assistir. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Bruno. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado.